Saúdo a todos com um bom dia, um afetuoso bom dia, na paz de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Queridos, Jesus com o simples, ele sempre foi simples. Inclusive usava linguagens bem apropriadas e relacionadas ao contexto e à realidade simples e cotidiana daqueles homens, dos seus conterrâneos, dos seus contemporâneos. Então, muitas vezes, para se dirigir aos simples, ele usava parábolas, que na verdade eram metáforas, eram histórias que comparavam verdades espirituais superiores, como as do reino de Deus, com as verdades da realidade simples daquele povo. E certa feita, para exemplificar uma relação nossa para com Deus, ele falou a parábola do filho pródigo. Todos nós a conhecemos muito bem. Trata da história de um pai que tinha muitas riquezas e posses e 2 filhos. O mais novo chegou um dia ao pai e disse: "Dá-me a parte da herança, sim, de tudo aquilo que você tem para me conceder, porque eu não quero mais estar aqui em sua presença, vou viver a minha vida." E assim o fez. E o texto, Jesus declara que ele saiu e viveu uma vida desregrada, sem limites, prostituindo-se, equivocando-se, de erro em erro. Ele ficou numa miséria, querendo inclusive comer as próprias comidas dos porcos, porque ele se tornou um tratador de porcos. Uma referência interessante para a cultura judaica, que o porco era um animal imundo. Enfim, aquele jovem acabou na imundície da vida. E um dia, acordando em si, ele disse: "Olha, eu vou voltar para o meu pai. E eu vou dizer: Pai, eu pequei contra ti e contra os céus. Faze-me pelo menos como um servo teu." E assim ele fez. Voltou todo ferido, desgrenhado, machucado, enfim. E o texto, conforme Jesus relata e escrito foi, diz que, vindo ao longe, nessa situação, como lhes falei, o pai o viu e correu ao seu encontro e o abraçou. Chamou os seus servos e disse: "Matai o melhor cordeiro, o melhor animal, sacrificai o melhor animal, colocai vestes de honra nele, um anel de honra, vestes reais, os melhores calçados, porque este meu filho havia se perdido e foi encontrado." O texto continua falando do outro irmão, mas eu encerro por aqui. A maioria de nós acredita na parábola do filho pródigo e a projeta principalmente, primeiro, na realidade que diz respeito à vida alheia. Sim, quando nós imaginamos e vemos pessoas que dizemos desviadas do caminho do Senhor, jargões da religião, e que se afastam de um ambiente religioso e que de repente por circunstâncias naturais da vida vão se ferindo, vão se machucando, assim como aqueles que se dizem nos caminhos de Deus também se ferem. Mas enfim, achamos que estes são aqueles que se vão se prejudicando, se degradando, e um dia acordam e voltam de novo à doutrina, e voltam ao templo, e voltam, enfim, ou até mesmo voltam a buscar a Deus. Na verdade, essa parábola não é para a vida alheia, essa parábola é para a minha vida, porque em segundo lugar, e mais importante eu devo dizer, esta parábola se aplica a mim e à sua existência todos os dias. Porque essa parábola fala da nossa relação com Deus, não fala da relação dos outros, fala da minha relação com Deus. E eu diariamente ajo igual a esse filho pródigo. Exatamente. A primeira coisa que devemos entender é que aquele filho, ao pedir os bens dele, ele não poderia ter feito isso porque o privilégio seria do mais velho. Ele só receberia alguma coisa depois do pai morto. Primeiro, ele declara o pai como um morto para ele. Segundo, ele toma aquilo
que é dele, a vida que o pai está lhe dando até então, e que tem como promessa para ele, e se degrada, e deixa, e torna, e usa como coisa de pouca importância. Até que muitas vezes a única coisa que resta é no meio da imundícia a graça nos tocar. E a graça tocou o coração dele e ele voltou. Lindo saber que o pai, ele volta para o pai, ele não volta para denominação nenhuma. Conquanto Deus possa habitar o coração de pessoas que estejam em qualquer lugar, mas ele volta para o pai. Para o pai. É o pai que vai ao seu encontro. E não lhe permite falar dos seus erros. Devolve a ele toda a sua dignidade, a sua honra, conforme o sangue de Cristo nos faz viver. Então eu constantemente faço essa viagem de volta. Todos os dias eu faço essa viagem de volta. Quando eu olho para o Pai e não o considerando mais, eu me afasto dele. Às vezes eu me afasto só em divagações de pensamentos que são horríveis. Ou às vezes em atitudes que desaguam em feridas, em machucaduras, em sujeiras para mim mesmo. Mas louvado seja Deus, que a graça de Deus que me habita, ela não me abandona. E como nada e ninguém pode me separar do amor do Pai, às vezes lá nas condições piores em que eu estou, eu digo, vou voltar para o meu Pai. E não adianta tentar voltar para o Pai e dizer, me trate de modo excludente, pior, não adianta. Quando a gente volta, Ele já está no caminho, nos abraçando e nos recobrindo com o sangue de Jesus. Tome para você esta palavra, porque ela é sua, ela é minha, para todos os dias da nossa vida. Saiba que você tem sempre um Pai a que voltar, que te coroará de glória e honra e total perdão. Beijo no coração, a paz de Cristo, um domingo maravilhoso a todos nós.